Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Esta quarta semana, o título geral é A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. O título da terça-feira é A Fé Subjetiva substantifica Deus em nós. O versículo é Hebreus 1, 3, parte A, que diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, pois assim como esse dia se renovam também as tuas misericórdias sobre cada um de nós. Obrigado por sua palavra, cheia de espírito, cheia de vida, cheia de riquezas. Dia após dia, podemos mergulhar, imergir nessa palavra, inculcá-la em nossos corações e encher-nos da tua pessoa. Que nesse dia, Senhor, nossa mente, vontade, emoção, todo nosso coração receba a tua palavra com alegria, para que ela penetre mais profundamente em nosso coração, criando raízes, frutificando, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas, seja feita nas vidas das pessoas ao nosso redor, para que teu reino, em realidade, seja estabelecido nessa terra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos continuar no que nós paramos na segunda-feira. Segunda-feira, nós vimos como o Senhor quer transmitir tudo o que Ele é, o que Ele tem, ou seja, tudo que há na fé objetiva, para dentro da nossa fé. Sempre que o Senhor falou, vocês são de pequena fé, vocês têm pequena fé, Ele se referia à nossa fé subjetiva. E o elemento que traz para nós da fé objetiva, das riquezas de Cristo, para dentro de nós, de forma experiencial, não apenas como doutrina, é a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, versículo 17, ele diz: E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui, na verdade, pregação, o termo em grego seria ouvir. Quer dizer o quê? Que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Lógico, ouvir e ler. E aí, quando nós terminamos, finalzinho da segunda-feira, ainda falei, vou falar um pouco mais sobre isso na terça. A maneira como Deus fez o homem, ela já indica, irmãos, como Deus queria fazer com que aquilo que era da fé objetiva, ou seja, o próprio Deus, entrasse no homem de maneira a encher o homem de Deus, né? A encher a fé subjetiva do homem. Então, como é que o homem foi feito? Ele foi criado do barro e a partir do momento que o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida, esse fôlego de vida se tornou o espírito do homem. E assim que o espírito teve contato com o corpo feito do barro, aí gerou a alma. Então, tanto a alma humana quanto o espírito são eternos, porque provém de Deus. Nós, irmãos, o que nós somos não é o nosso corpo. O que nós somos, de fato, é a nossa alma. A nossa alma, por isso eu disse, nossa alma nunca morre. Se você perdeu um ente querido, na verdade, o que se desligou, o que se desfez foi o seu corpo. A sua alma, que foi para o Hades, o seio de Abraão, é a sua pessoa. Então, a alma humana, pela mente, ela está conectada. Aliás, a alma humana tem o chefe da alma humana é a nossa mente. Ela está conectada ao nosso corpo através do nosso cérebro. É onde se armazenam todas as emoções, todas as memórias. Agora, isso não é do nosso cérebro, isso não acaba com o nosso cérebro. Quando a alma se liberta, quando ela se desconecta do corpo, lógico, o corpo morre, mas aquilo que é a pessoa, as memórias, as emoções, tudo é da alma. Então você não perde, a pessoa não perde isso quando ela morre, ela não perde a memória. A hora que nós
se um de nós vier a dormir no Senhor, a hora que ressuscitar com Cristo, ressuscita com um corpo de glória, mas com todas as memórias, emoções, com tudo, porque isso é da nossa alma, que é eterna. Então, não se perde com a morte. Agora, hoje, que nós temos o nosso corpo físico, há um processo pelo qual Deus coloca aquilo que está na fé objetiva dentro do mais profundo do nosso ser, que é o nosso espírito. Você sabe? Então tem o corpo dentro da alma e no mais profundo do ser, o espírito humano. Então como é que é esse processo? Primeiramente, irmãos, essa palavra, quando ela chega até nós, ela precisa passar pelo nosso corpo. É o primeiro, quer dizer, o que significa passar pelo corpo? Ela precisa passar pelos ouvidos, ou, se você estiver lendo, pelos olhos. A primeira autorização para a palavra entrar, então, vem do corpo. Se, por exemplo, você está ouvindo uma palavra numa língua que você não conhece, ela não entra. Se você está ouvindo, assim, alguém está falando, mas você está desatento, você também não recebe nada. Então, a hora que ela passa pelos ouvidos, a segunda barreira, o segundo portão que ela encontra é exatamente a nossa mente, que é a nossa compreensão. Nós precisamos dar total atenção à palavra para que ela passe pelos nossos ouvidos e seja recebida pela nossa mente, pela nossa atenção. Então, por exemplo, você está num lugar, a palavra está sendo falada, mas você não está prestando atenção, sua mente está em outro lugar, da mesma forma, a palavra não entrou em você. No máximo, você pegou alguma coisa e ficou ali na esfera do conhecimento. Agora veja, se nós ouvimos a palavra e a nossa mente está concentrada, essa palavra ela vai, entre aspas, receber autorização da nossa mente para se aprofundar mais. Ela vai primeiramente tocar a nossa emoção. Aliás, depois da mente, né? Ela vai tocar a nossa emoção. E com a emoção, ela vai tocar a nossa vontade. Então você está percebendo, ela está se aprofundando na nossa alma. Em muitos casos ela vai tocar também a nossa consciência, porque vai ser uma palavra que vai mostrar se nós estamos fazendo algo contra a vontade de Deus ou vai nos justificar, dizendo, olha, você está no caminho certo, está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso, irmãos, esse processo é a palavra penetrando no nosso ser, até que ela chegue então no mais profundo no nosso espírito, e ali ela atinge então a nossa fé subjetiva. Ela já passou pela mente, passou pela emoção, passou pela vontade, passou pela consciência, enfim. Aí ela atinge o nosso espírito, que é onde todas as coisas espirituais elas vão desabrochando para transformar a nossa alma. Se, por exemplo, veja só, você recebeu a palavra com a sua mente, você entendeu. A partir desse momento, outra parte do seu ser, como a emoção, da sua alma, como a emoção, como a vontade, pode não deixar com que essa palavra se aprofunde. Talvez porque você não queira mudar, não queira entender que está fazendo algo errado, e aí você não quer mudar, e a palavra não entra, ela não penetra no mais profundo do seu ser. Por isso, toda etapa tem que ser acompanhada com fé. Talvez uma palavra gere uma emoção em você que você não quer. E aí você barra, você não deixa ela passar, não deixa ela penetrar no mais profundo do seu ser. Talvez você não tenha vontade de fazer o que a palavra está mandando você fazer. Então ela não penetra. Você está percebendo como é muitas vezes difícil para que a palavra de Deus seja inculcada em nós? Agora, quando nós, irmãos, cremos sem reservas na palavra de Deus, a nossa alma, então, mente, vontade, emoção, elas vão aceitar essa palavra como de fato ela é a palavra de Deus, como algo que deve ser mudado na nossa vida. E é aí então que a palavra ela vai para dentro da nossa fé subjetiva, porque ela se torna experiência. Você percebe, eu preciso mudar, ou eu preciso ir nessa direção. E é a partir daí que você anda na verdade. É a partir daí então
que a nossa fé subjetiva ela começa a se expandir. Lembre o que nós vimos na segunda-feira. A questão da fé subjetiva não é conhecimento, lógico, tem que ter o conhecimento que passa pela mente, a mente tem que entender, mas às vezes ela pode ficar ali, só no conhecimento, não passar pela emoção, pela vontade, não passar pela consciência, não entrar no seu coração de vez e mudar a sua vida. Aí o que aconteceu? A sua fé subjetiva não cresceu. Veja, por exemplo, em Mateus 28, nos versículos 16 e 17, quando o Senhor apareceu ressurreto, no versículo 17, mais especificamente, diz que quando os discípulos o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então perceba, ali está falando dos 12. Aliás, dos 11, né? Judas já tinha se matado. Então, entre os 11 que andaram com o Senhor por 3 anos e meio, havia ainda alguns que duvidaram. Não, tudo aquilo que o Senhor falou sobre ressuscitar ao terceiro dia, ficou só na mente deles, ao ponto de que a própria Bíblia então nos diz que alguns duvidaram. Se há dúvida, a palavra não é sedimentada em nós, ela não chega até o mais profundo do nosso ser, não se torna a nossa realidade, a nossa vida, a verdade pela qual nós andamos. E aí, a consequência é que a nossa alma não é salva. Lembre o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, que a nossa alma está sendo purificada pela obediência à verdade. Ali ele até cita, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de coração ardentemente. O que é isso? É o resultado da palavra e até o mais profundo do nosso ser, purificando a nossa alma, gerando em nós uma fé subjetiva forte. Esse é o processo, irmãos, de salvação. Quando a nossa alma for completamente salva na volta do Senhor, o Senhor já vai cuidar do corpo, o Senhor já cuidou do espírito, da salvação do espírito, vai cuidar da salvação do corpo. Então, é ali naquele momento que nós vamos ter a plena filiação, nos tornar completamente filhos de Deus. Por quê? João diz que nós vamos vê-lo como ele é. Então, nosso espírito, alma e corpo vão estar salvos, libertos de qualquer coisa negativa. Mas hoje a salvação da alma vem através da nossa obediência à verdade. E você entendeu o processo que a palavra tem para entrar no nosso ser, no nosso coração, e ali se tornar então a verdade pela qual nós andamos, a qual nós obedecemos? Muito bem, agora eu vou para o segundo ponto nesta terça-feira, muito importante. Hebreus 11:3 diz assim, lembre, nós estamos falando que é a palavra que vai gerar a fé em nós. E nós falamos todo o processo que ela tem de enfrentar. Por que ela tem de enfrentar esse processo? Porque a nossa alma, ela é uma alma que está cheia de coisas ruins, está suja, cheia de vaidade, pecados, tudo isso por causa do que foi introduzido em nós na queda. Então é por isso que hoje há tantas barreiras para que a palavra entre em nós. Então, em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja, esse trecho final aqui é o que define bem o resultado da fé, o que a fé faz. Por quê? Aqui ele diz, de maneira que o visível, ou seja, as coisas que nós vemos hoje, o visível veio a existir. Essa palavra existir em grego é hipóstasis. E o que significa isso? Então, para você entender melhor, nós vamos para outro trecho de Hebreus que também usa essa mesma palavra. Hebreus 1, versículo 3, que é o versículo que nós lemos na leitura com oração, diz assim: ele, falando do Senhor Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu hipóstasis. Então, está dizendo aqui, lógico, foi traduzido para a expressão exata do seu ser, querendo dizer que
O Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que significa isso? Que o Pai, ele é Espírito e habita em luz inacessível. Então é assim, o Pai está no mundo espiritual. Ninguém vê o Pai. É o que o apóstolo Paulo diz. O Senhor Jesus trouxe o Pai em substância para o nosso, entre aspas, mundo físico. Por isso aqui, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do seu hipóstasis. Isso significa que a fé, voltando lá em Hebreus 11, quando fala que veio a existir hipóstases das coisas que não aparecem, quer dizer que a fé, ela faz aquilo que não existe assim, no mundo visível, se substantificar, se tomar forma, existir no mundo visível. É isso que a fé faz. Foi dessa forma que Deus criou todas as coisas. A palavra trouxe à existência todas as coisas. E hoje a palavra traz à existência aquilo que Deus é em nós. Então ela vai, como nós dissemos, ela vai colocando aquilo que é da fé objetiva para dentro de nós. E isso vem pela fé. Por isso que a palavra tem que ser acompanhada de fé. Se a palavra ela não é acompanhada de fé, ela não passa nem pela nossa mente. Quantas vezes nós tivemos uma reunião ouvindo a palavra e aí a hora que você saiu, acabou a reunião, acabou a mensagem, você não tem o que compartilhar. Por quê? Porque essa palavra, no máximo, ela rondou ali a sua mente, ela não penetrou e se tornou parte da sua fé subjetiva. Ou talvez porque você não ouviu, porque você ficou conversando, a mente em outro lugar, ou porque você não creu. Então veja, irmãos, como é importante usar a fé para que as coisas espirituais se tornem substantificadas na nossa vida. E aqui eu quero já fazer uma abertura, nós vamos considerar também na quarta-feira, desenvolver talvez melhor na quarta-feira, mas já quero abrir aqui. Quando Deus criou todas as coisas, irmãos, antes de criar, antes do homem cair, quando todas as coisas foram criadas, todas elas foram criadas não para a morte. Então, todas as coisas, elas foram criadas em um ritmo por Deus. Esse ritmo foi quebrado com a entrada do pecado e, por consequência, com a entrada da morte. Talvez nem nós mesmos fazemos tanta ideia do quanto a morte foi prejudicial para toda a criação, inclusive para o universo. Então, é como se as coisas elas caminhassem numa direção dada por Deus, mas com a entrada da morte agora elas saíram de ordem, da harmonia, e agora elas caminham para a morte. Eu vou ler aqui alguns trechos do Alimento Diário e repito, nós vamos desenvolver melhor isso na quarta-feira, mas eu achei por bem já começar a tocar nesse ponto. E para explicar melhor, então eu vou começar a ler aqui na página 60, a partir do segundo parágrafo. Então preste bastante atenção, isso é muito rico, nós vamos desenvolver melhor amanhã. A transgressão pôs fim à ordem e à harmonia existentes, pois ao desobedecer a Deus, o homem se desconectou dele. Fora do comando divino, a humanidade caiu em desordem, o que é evidente até hoje. Essa desordem continua presente no próprio ser humano, como o apóstolo Paulo revelou, Romanos 7,15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, aqui ainda é um homem consciente de que ele está fazendo algo contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, mas a maioria da humanidade não tem nem essa consciência. Paulo ele fala em Efésios 2 sobre o curso desse mundo. Isso, irmãos, vem por causa da transgressão e por causa da entrada da morte. Então, até o universo hoje, ele caminha para a morte. Estrelas demoram milhões de anos, milhares de anos, mas morrem. Então, tudo saiu da ordem e agora caminha numa outra ordem, até o ponto de que a velha criação toda vai ser destruída para que a nova criação completa, a nova Jerusalém, então ganhe vida.
Muito bem, vamos continuar a leitura. Deus, entretanto, restabelecerá a ordem e a harmonia por meio de sua palavra, agindo em sua nova criação. Ao ouvir a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, recebemos a fé. E se continuarmos a viver supridos dessa palavra, a ordem e a harmonia serão restauradas. A igreja experimenta a ordem e a harmonia quando permanece sob esse comando, governada pela fé que provém da palavra de Deus. Está percebendo agora com mais clareza? Veja só, Deus criou toda a velha criação através da sua palavra. E quando o homem caiu, desobedeceu exatamente a palavra de Deus, toda a criação saiu do ritmo, do encabeçamento de Deus. Então saiu e agora caminha para a morte, inclusive o ser humano. O que Deus está fazendo? Deus está restaurando para a nova criação também a partir da sua palavra. E é isso que Deus está fazendo hoje. Uma vida fora da palavra de Deus, mesmo em cristãos, é uma vida de desarmonia. Problemas de casamento, problemas na criação dos filhos. Mas quando nós criamos nossos filhos, nosso casamento, tudo vai de acordo com a palavra, a direção da palavra de Deus, tudo vai entrando em harmonia e vai se recriando. É o que o apóstolo Paulo fala, que o novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento de Cristo, O novo homem está se refazendo, e se refazendo através da palavra. Tudo que é velho homem vai caminhar para a morte, vai ser destruído. Por isso nós não podemos, irmãos, continuar vivendo pelo velho homem. Porque até nós cristãos, se nós vivemos a nossa vida pelo nosso velho homem, sem a fé trazer a palavra e transformar a nossa vida, o nosso destino vai ser as trevas e ranger de dentes para ali acabar de vez com o nosso velho homem. Só que Deus está tentando mudar isso antes, para que ao chegar o seu reino, a sua volta, nós não precisemos passar pelo choro, trevas e ranger de dentes, porque a nossa alma já foi purificada pela verdade. Então, lembre-se, vem a palavra, eu acompanho com fé, porque é a fé que substantifica as coisas que estão no mundo espiritual, traz em forma real para o nosso mundo físico, né? Para o que nós vemos. Sem fé, a palavra não penetra, não chega até a nossa fé subjetiva para mudar a nossa vida. Sem essa mudança, nós continuamos vivendo pelo velho homem, pela velha maneira, pelo nosso raciocínio, achando, eu conheço a palavra de Deus, julgando a palavra de Deus sem que sequer a palavra de Deus passe pela nossa mente. Paulo disse isso a Timóteo, quando ele, em 1 Timóteo, quando ele escreve, a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Ele fala assim: o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Quer dizer, pode até falar sobre a palavra de Deus, mas é uma loquacidade, é eloquência. Fala bem da palavra, mas é fria, não produz nada, fica só na mente. Quando a verdadeira palavra de Deus, ela traz para dentro de nós tudo o que Deus é, da fé objetiva para a fé subjetiva. Por isso é tão importante entender isso, irmãos, e importante realmente, de verdade, nós crermos, acompanharmos a palavra que nós ouvimos, que nós lemos com fé. Amanhã nós vamos desenvolver um pouco mais isso que eu li aqui no final. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.